Aí coloca lá o pregador, o dirigente e o levita, né? Mas no certo, irmãos, o levita é o que faz a mão de obra do templo. Ele quem coloca fogo, tira fogo, coloca lenha, tira cinza. É ele que faz a mão de obra do templo, fazia a mão de obra do templo, né? Então muitas vezes você quer, por exemplo, dar uma faxina na igreja, se você convidar os levitas, não vem. E é obrigação deles, né? Ajudava no sacrifício. Para os irmãos terem uma ideia, tinha sacrifício de 9.000 bois. 9.000 bois. Já pensou matar 9.000 bois e fazer sacrifício? Então, irmãos, o que acontece? É a obrigação dos levitas. E já pensou o tanto de trabalho que isso vai dar? Um boi dá trabalho? Imagina essa quantidade. 5.000, né? Então a mão de obra era dos levitas. Os irmãos que chegou agora, aqui está o nome da Arca da Aliança em hebraico, tá? Aron. Arca em hebraico é Aron, tá bom? Você vai encontrar em alguns lugares na Bíblia o nome dela diferente. Arca da Aliança, Arca do Concerto e Arca do Testemunho. Arca da Aliança. Qual é a maior aliança? Uma coisa interessante que eu estava deixando de falar da apresentação dela. Eu estava apresentando ela, os irmãos que chegou, eu vou repetir. Tem lugares por aí, igrejas por aí, igreja evangélica, que coloca-se a Arca da Aliança dentro da igreja e o pessoal faz até fila para beijar, tá filmando ali, então é bom que você saiba que isso é idolatria, viu? Isso é idolatria. Coloca a Arca da Aliança aqui dentro e as pessoas fazem até fila para beijar, se prostrar. E a gente vê em alguns lugares por aí pessoas de nome, pessoas que a gente sabe que tem cursos teológicos e faz isso. Então eles fazendo que é idolatria e sabendo que é idolatria, mas faz assim mesmo para quê? Para encher a igreja. Nossa, a Arca da Aliança está na nossa igreja é destacada, é melhor, vamos todo mundo para lá, né? Isso é antibíblico e é idolatria. Outra coisa sobre a Arca da Aliança que eu queria falar é que tá correndo um boato forte na internet. Eu mesmo estou vendo bastante na internet, e sempre que tem um boato na internet, eu vou lá dar minha opinião. Eu não vou me calar. Por que eu não vou me calar? Porque eu sou igreja e é meu direito de falar. Vai gerar polêmica? Vai. Eu fiz um vídeo há pouco tempo agora, deu 113 comentários. 113 comentários. Então, tem que falar sim. A Arca da Aliança não tem nenhuma representação com o humano. Não tem nenhuma representação com o humano. Tem pessoas dizendo que nós agora somos a Arca da Aliança. Nós agora somos. Deus habitava na Arca da Aliança e agora habita em nós. Que nós agora somos a Arca da Aliança. Não tem nenhuma referência bíblica para isso. Não tem nenhum versículo bíblico para isso. A Arca da Aliança, como todos os utensílios, simboliza apenas a Jesus Cristo. Às vezes nós tomamos um versículo dizendo que Deus está falando conosco, só que nós estamos pegando carona no versículo, porque o versículo é exclusivo, falando sobre Cristo, sobre o Messias. Então a Arca da Aliança é voltada somente a Jesus Cristo, o Messias, tá? Não tem relação com a igreja, aliás, com a igreja tem, mas não com o ser humano, dizendo que nós somos um caixote e que Deus habita em nós, e simbolizando que nós fomos substituindo a Arca, tá certo? Então vamos lá. Vamos ler aqui um versículo de Números, capítulo 10, versículo 33. Números, capítulo 10, versículo 33. Pode ler? Pode ler. Assim partiram do monte do Senhor a caminho de 3 dias, e a Arca da Aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias para lhes buscar lugar de descanso. O que interessa aqui no versículo, para a nossa aula agora, irmãos, não é o motivo da arca estar sendo levada a 3 dias de viagem, mas é o nome dela, a Arca da Aliança, tá certo? A Arca da Aliança. Está aqui. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a Arca da Aliança. A maior aliança de Deus com o homem, qual foi? Eu falo foi porque o acontecimento já aconteceu.
A maior aliança de Deus com o homem. Várias, mas tem uma específica. Qual que é específico? A maior aliança que Deus fez com o homem foi Cristo. Cristo. Então, a maior aliança de Deus com o homem é Cristo. O homem, desde o momento em que ele cai no jardim do Éden, Deus não faz outra coisa a não ser resgatar o homem, ou pelo menos dar a oportunidade para o homem ser resgatado. Por que eu estou colocando aqui as duas coisas? Para os irmãos entenderem, tanto o arminianista como o calvinista entender que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. Ali não está dizendo que Deus amou a igreja, que Deus amou os eleitos, que Deus amou os salvos. Então estou colocando aqui os dois lados. Nunca coloco só para os irmãos entenderem que realmente há dois lados. Então a arca da aliança é a aliança de Deus com o homem. Deus se materializa. Como que a nossa fé se materializa? A nossa fé se materializa nas obras. Ou seja, dá para você saber um crente que tem fé e um crente que não tem fé pelas obras. A sua fé se torna material nas obras. Nas obras ela se torna material, palpável, né? Constante. Você vê. Então a fé de uma pessoa se materializa nas obras. A fé sem obra é morta. A arca da aliança é a primeira apresentação em Êxodo. Por quê? Porque é a aliança que Deus faz não com Israel. E aproveitando aqui o gancho, Deus faz aliança com Israel, mas a Bíblia diz que a sombra de Israel é a igreja. Israel é a sombra da igreja. A igreja ia vir nascida através de Israel. Quer ver um exemplo? Nós acreditamos no Cristo de Israel. Nós acreditamos nos utensílios de Israel. Nós acreditamos no templo de Israel. Nós acreditamos na Maria que deu à luz o Jesus em Israel. As leis vêm de Israel. Então a igreja em si não tem nada. Nada. Tem até uma fala de Jesus que ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Eu não vim a não ser pela casa de Israel. Aquela mulher se humilha, se põe no lugar de um cachorrinho, de uma cadela mesmo. E Jesus então soluciona ali o caso dela. E aquela mulher, a representação da igreja, né? Porque eles não quiseram e nós quisemos. Não vou dizer que sobrou para nós não, porque Jesus não sobra, né? Eles não quiseram, nós quisemos. Então nós queremos. Então Jesus ele traz tudo para Israel, porém nós vivemos tudo que é de Israel. Então é importante entender que a arca da aliança ela representava o Cristo colocado para Israel para salvação, mas que lá na frente, 2000 anos depois, 1920 anos depois, 1917 anos depois, mais específico, nasceria a igreja, né? Eu digo no Brasil, tá? No Brasil. O registro que nós temos de igreja, mais antigo é 1848. É o registro mais antigo que nós temos de igreja. Os tradicionais. Tá certo? Os tradicionais. Porém, a arca da aliança é o símbolo somente de Jesus Cristo. Não tem esse negócio de dizer, hoje nós somos a figura da arca. Não. A arca da aliança, ela é de madeira de acácia e depois cetim, né, conhecido como acácia, e depois ela é coberta com ouro. E o que isso traz para nós? Qual é a simbologia? A simbologia disso? A simbologia disso é que a acácia, madeira, a parte humana de Jesus. Só que aí nós vamos entender uma coisa: não é uma madeira qualquer não. Poderia ter sido o cedro, que é mencionado na Bíblia, né? Lá em Jó
está mencionado que a árvore maior da época era o cedro. Eu acho que ainda é, não tem árvore maior que o cedro. Então poderia ser cedro. Só que aí tem alguns problemas. Cedro não tem no deserto. Cedro não é a madeira mais nobre. Cedro não é a madeira que é impermeável. Vamos falar sobre isso aqui. Cedro não é a madeira que aguenta fogo sem queimar. Então por isso a acácia. Aí vamos ver alguns significados sobre a acácia. O quadro não dá. Hoje eu estava pensando em casa, se tivesse 3 quadros, daria certo, 3 quadros desse, para a gente não ter que apagar nada. Vamos ver alguma característica da acácia. A acácia não entra nela praga, não entra. Ela tem um óleo natural, o Criador fez ela com um óleo natural. Esse óleo natural dela é repelente. Quem sabe disso? É repelente, não entra nenhuma praga. O que quer dizer isso, trazendo para Cristo? Que nele não entrava nenhum pecado. Não entrava nenhum pecado. Até o próprio Satanás tentou, o próprio em pessoa. A Bíblia diz que não quer deixar claro porque está filmando, então para não gerar tanta polêmica que não se sabe se Satanás leva ele em espírito ou se leva ele em corpo e espírito. Na verdade, Satanás nem levou ele, né? A gente fala isso, mas não é. Você pode ler lá que não é. É o espírito. E aí a gente não sabe se é corpo ou se é corpo e espírito, mas o caso é que ele vai para cumprir uma passagem da Bíblia que está escrito na Bíblia. Então, para cumprir, se você não sabe, Jesus veio para cumprir, é muita coisa, meu irmão, é muita coisa. Até a questão de ser transladado para cima do templo, estava escrito, não sei se é Zacarias, ou se eu não sei se é Zacarias ou se é Miqueias, que ele subiria no templo. E aí os judeus se perguntavam, na época os judeus se perguntavam, o que o Messias vai fazer lá em cima? Na coroa. Porque em cima não, estou até adiantando aqui com deve. O que Jesus vai fazer em cima? O que o Cristo vai fazer em cima? Então, para cumprir isso aí, ele foi transladado lá para cima. E aí, Satanás cita para ele o quê? Bíblia. Tu não é mesmo filho de Deus? Então, pula daqui de cima. Está escrito a teu respeito. Dá a ordem aos teus anjos e eles vão te pegar, né? E Jesus levou para ele o quê? Bíblia. Então Jesus, até pelo próprio Satanás, ele é tentado a pecar. Na verdade, Satanás transporta Jesus para ali simplesmente para infiltrar na madeira de acácia, porque infiltrando na madeira de acácia trazia para ela pecado. E aí então a arca acabou. Ali terminava tudo. Só para os irmãos terem uma ideia, se Jesus tivesse pecado, em qualquer ponto que Jesus tivesse pecado, terminava tudo. A simbologia toda, irmãos, inclusive os profetas, para quem não sabe, os profetas, cada profeta tem uma simbologia de Cristo. Cada profeta tem uma simbologia de Cristo. Por que Davi é escolhido mimicamente catado, escolhido? Deus diz, eu estou à procura, e eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração. O primeiro ponto que chama a atenção de Deus em Davi, sabe qual é? O zelo dele pelas ovelhas. O zelo de Davi pelas ovelhas. Uma tipificação de Cristo. Tem profeta que tem várias tipificações de Cristo nele, e tem profeta que tem um só. Mas isso não interessa. Você quer ver um dos profetas que eu acho mais bonito? Aliás, vou dar aqui a oportunidade para os irmãos falar. Qual dos profetas da Bíblia você admira mais? Davi. Evangelista. Dos profetas. Elias. Comprando Marcos. Elias. Qual? Para você. Qual dos profetas da Bíblia você admira mais? Elias. Eu falo Moisés e falo por quê, mano? Moisés é Madalena. Tipo assim. Eu só não vou dar para os irmãos falar por quê, irmãos, porque o tempo não dá. Esse ensino aqui é o maior de todos. Eu quero ver se nós fazemos um dia só. Assim. Eu gosto muito
muito assim, eu gosto de Jeremias. Jeremias? Assim diz o Senhor, coloca-te de pé, e eu falarei contigo. Eu gosto. Mas quer dizer que ele chora, sabe? Ele é chorão. Profeta chorão. Isso aí, Jesus. Jeremias fez uma coisa que eu fico me perguntando se. Não, Jesus não. Então, João Batista. João Batista, aí o último profeta. Isaías. Isaías. Sandra. Gosto muito de Moisés. Moisés. Cobrador Ronaldo. Elias. Ah, mas Elias disparou hoje, hein? Vocês gostam de fogo? É? Tá entendido, então. Agora eu vou dar minha opinião, né? Moisés. Mas se eu poderia escolher um outro para deixar em segundo, eu escolheria. Me fale o nome do profeta, meu Deus. Que casa que é prostituta? Oséias. Eu escolheria Oséias. Eu vou explicar para os irmãos por quê. Porque Moisés foi o líder que mais liderou e hoje em Israel é o único líder mencionado em unanimidade. Moisés. E Oséias, porque fazer o que ele fez não é qualquer um, não. Deus fala assim, vai lá e casa com uma prostituta. Porque eu tenho por mim que o troféu do homem é a esposa. Né? Pode mexer no carro, pode mexer onde quiser, mas a esposa não mexe não, tem problema. Por quê? Porque Deus deu a esposa como coroa terrena, o homem, como coroa terrena. Então casar com uma prostituta, sabendo que ela vai voltar ali, que ele vai chegar no trabalho, ela não está ali. É doído, hein? Outra coisa que eu acho interessante é um profeta que Deus manda ele andar na rua nu, do jeito que ele veio ao mundo, por 3 dias nu, Roberto Marcos, sem nenhuma folhinha, do jeito que veio ao mundo. Aí tem muita gente que quer ser profeta, né? Pois é, para ser profeta tem que sentir a dor que Deus sente e a vergonha que Deus sente. É esse o motivo. Eu ia falar Samuel, pastor, também. O meu voto era Moisés e Samuel, porque Samuel é quem mais aproxima de Cristo pelos ofícios, né? Os ofícios. Samuel tem 3 ofícios, Jesus tem 4. O único, né? É, o único. O único profeta que tem os 3 ofícios. O único. Então, cada um tem uma representação, assim como a arca. Por que eu estou falando sobre os profetas? É para quebrar esse negócio, irmãos, de que a arca simboliza a igreja, de que a arca não tem nada, a arca simboliza Cristo. Cristo. Somente Ele. Tá certo? Vamos ler Êxodo 26, 34. Êxodo 26, 34. Pode ver? Sempre tem contra o primeiro, pode ir para cá. E porais a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. É só para nós mostrar que a arca sendo colocada tem uma diferente dela, testemunho. Eu queria falar um pouquinho sobre testemunho. A arca é colocada como arca do testemunho. Eu queria falar um pouquinho sobre testemunho. Deus aqui está falando testemunho, porque, irmãos, o homem, ele precisa do testemunho posterior e do testemunho futuro, anterior e posterior. Nós precisamos disso para sobreviver na presença de Deus. Por exemplo, se você gosta de livro histórico, você vai saber que em determinado tempo da história aconteceu um fato que de tempos em tempos ele volta. Eu costumo dizer que o projeto de Deus é uma roda grande com vários carimbos, que de tempos em tempos esse carimbo volta. De tempos em tempos ele vai voltar, porque a roda está girando. A roda está girando. Como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar e se algum irmão quiser falar, prepare aí para você falar. A perseguição da igreja. Sabemos que quando a igreja é fundada pelos apóstolos, a igreja primitiva é fundada pelos apóstolos, nós sabemos que quando a igreja é fundada, os apóstolos são perseguidos, né? Chega ao ponto de Nero colocar o fogo em Roma. Nero era doido, né? Então ele coloca fogo em Roma e culpa os cristãos. No fundo, o objetivo dele era o quê?
matar os cristãos, jogar a população contra o cristianismo para matar os cristãos. Isso está voltando, né? Está voltando. De vez em quando, volta e meia, a gente vê na Bíblia, a gente vê nas mídias um pastor sendo morto, alguém sendo morto por causa do Evangelho. Para você que não sabe, é um número muito grande de irmãos nossos mortos por dia. Né? Eu não quero aqui entrar no mérito para não gerar tanta polêmica no vídeo, mas existe um número a ser cumprido, existe um número, na Bíblia diz isso, existe um número que vai ter que, e um número para se completar. Enquanto esse número se completa, está morrendo. Esse número vai fazer o quê? Testemunho. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus existem umas pessoas clamando por justiça. Até quando o Senhor fará justiça por nós? Até quando o Senhor vingará o nosso sangue? Ou seja, existe um número a ser cumprido e esse número faz parte do testemunho de Deus. Então nós, irmãos cristãos, nós não podemos apenas ficar com a Bíblia. Não estou aqui dizendo, tá, para os irmãos entenderem, não estou aqui dizendo que a Bíblia não é suficiente. Assim como aceitar Cristo não é suficiente. Eu aceitando a Cristo, eu não preciso mais de idolatria, eu não preciso de mais nada. Cristo é autossuficiente para a minha vida. Mas eu estou dizendo que a Bíblia é só. Ela existe umas composições que é levada em conta. Não é só a Bíblia. Por exemplo, nós temos que levar em conta o testemunho. Nós somos semente do sangue dos nossos antepassados. E nós somos a geração que vai ou compartilhar o arrebatamento. Nós somos a geração que vai ou ver o arrebatamento, que alguém vai ver e nós vamos ter morrido. Que eu não acredito nisso, eu estou deixando minha opinião aqui. Não acredito nisso. Eu acho que nós somos a geração que vai participar do arrebatamento. A geração que muitos de nós não vamos experimentar a morte. Muitos de nós não vão ter a sensação de saber o que é a morte. Não vamos ter a sensação de saber o que é morrer, porque vamos ser arrebatados. Muitos de nós vamos ser arrebatados. Eu acredito no arrebatamento bem próximo aí. Então, o testemunho posterior, nossos irmãos que morreram lá no Coliseu. O testemunho, aliás, anterior, os que morreram no Coliseu, posterior, os irmãos do arrebatamento. E nós ainda temos que ir além, nós temos que conhecer o fato do arrebatamento e conhecer o fato do que vai acontecer depois do arrebatamento. Para que nós conhecer depois do arrebatamento? Ah, pastor, se eu fosse arrebatado, para que eu saber o que vai acontecer depois do arrebatamento? É para me firmar mais ainda com Jesus e saber que se eu ficar, eu não tenho outra oportunidade e o que vai acontecer comigo. Isso vai trazer um ânimo para mim fortificar cada dia mais. E aí eu não vou sair da igreja por causa de fofoca, eu não vou sair da igreja por causa de perseguição, eu não vou sair da presença do Senhor, não somente da igreja, mas da presença do Senhor, por causa de nada. Porque eu sei o que está me esperando. A Bíblia diz assim que será uma aflição tão grande como nunca houve antes e nunca haverá. Nunca houve antes, está dizendo do dilúvio, que foi o maior de todos os eventos de juízo. O maior de todos os juízos aplicados na humanidade até hoje foi o dilúvio. Só salvou 8 pessoas de toda a humanidade. E do posterior, o maior evento acontecido será o dia da grande batalha, o Armagedon. Será o maior evento acontecido. E posterior ao Armagedon, fogo na terra. Porque pelo menos eu sou pré-tribulacionista. Existe o pré, o mel e o pós. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito no arrebatamento antes da igreja. Né? Outra coisa sobre a acácia é que, além da acácia não penetrar nenhum tipo de praga nela, a acácia aguentava altas temperaturas. O que acontece com a madeira quando você coloca em cima dela, por exemplo, um estanho derretido, uma prata derretida, um ouro derretido? Aquilo que você colocou em cima dela vai consumir ela e não vai sobrar nada a não ser cinza lá dentro daquela prata, dentro daquele estanho, dentro daquele ouro. Vai consumir ela. Agora a acácia não. A acácia ela suporta
altos graus de temperatura. O que isso está dizendo para mim e para você? Que Jesus ia para o deserto e ele ia prevalecer no deserto. Você diz, pastor, mas quando o povo é liberto lá do cativeiro, eles vão para o deserto e eles prevaleceram. Não prevaleceu. Só prevaleceu Josué e Caleb. Dos que saíram do Egito, só prevaleceu Josué e Caleb. O resto tudo ficou prostrado. E a Bíblia, quando fala de prostrado, é morto no deserto. E ainda tem um fator: eles ficaram no deserto com a mão de Deus em forma de uma coluna de dia e a presença de Deus em forma de fogo à noite. Agora Jesus foi o contrário de tudo isso. Jesus ele vai para o deserto sem a nuvem de fogo, sem a nuvem cobrindo o sol de dia e sem a tocha de fogo clareando à noite. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa antes de voltar para frente? Então vamos lá. Falamos aqui sobre a madeira, né? Agora vamos falar sobre o ouro. E revestida de ouro. De ouro, que simboliza a parte nobre de Jesus, a parte aonde ele simbolizava Deus. A parte divina, né? Aqui tem um probleminha aqui, ó. Ele pode falar. Quer saber como era a aparência dessa madeira, cara? Tá, não falei sobre a aparência, né? A aparência dela está em Isaías 53. Ela não era bonita de aparência. Ela era torcida. Agora, uma coisa que me chama a atenção é como que eles trabalharam uma madeira torcida. Porque não tinha serra elétrica. Os irmãos conhecem candeia? A madeira, a árvore. Quem conhece candeia? Ela é torcida, não é? Você manda um machado nela, um machado bom de corte, ele masca, ele fica. Aí você tem que fazer assim com o cabo, forçar o cabo para sair. Ela é torcida. A aparência da caça não é bonita. Por quê? Porque ela é uma madeira do deserto. Para os irmãos terem uma ideia, a madeira que tem mais água, qual é? Qual a madeira que tem mais água? Pororoca. Você corta ela, mina água no machado. Sai água no machado. E a madeira que tem menos água? A cássia. Por quê? Criada no deserto. Criada no deserto. Jesus não dependia da água. Ele era próprio. Então a aparência dela não era bonita. Isaías 53 diz que ele não era bonito de formosura. Beleza nenhuma vimos nele para que desejássemos. Aquela palavra desejássemos ali não é o que muita gente pensa. Desejássemos ali querer adorar, querer servir, querer acompanhar. Porque um rabino, depois que se formava, aqui entra uma polêmica grande, né? Porque não está registrado na Bíblia, então muita gente levanta a mão para refutar. Jesus era rabino, e para ser rabino tem que estudar. Ele tem que ter chegado lá aos 5 anos, aos 8 anos ele passou por um teste, e aos 12 ele foi provado para ver se seguia ou não. Aí eu vi aquele negócio que eu falei: pega na mão, vai ser pai de família. Você não passou. Põe a mão no ombro, foi aprovado. Então aos 12 anos, quem instruiu ele pôs a mão no ombro dele. Então para ele chamar os discípulos, você acha que qualquer um vai chegar lá em Jerusalém? Você, Zé? E eles vão se refutar sem falar nada? Quem é o senhor? Você para quê? Então é uma cultura judaica, aí nós temos que ir para a cultura. Eu não estou indo para a Bíblia, estou indo para a cultura. Estou indo para a cultura. Um rabino se formar e poderia montar a sua equipe. Ele poderia montar a sua equipe. Então Jesus monta a sua equipe porque ele se formou. Tá? Não vou falar outra coisa aqui para não gerar mais polêmica no vídeo aí.
Porque se fosse outro, ia falar assim, se for uma ideologia, né? Formou em quê? Ideologia. Teor. Aqui entra uma questão, ó. Ele não era 50% homem e 50% Deus, não, tá? Por aí estão dizendo, não tem como alguém ser 100% uma coisa e ser 100% outra. A mesma pessoa vai dar 200%. Não, nós estamos falando aqui de uma pessoa, o único da história, viu? Porque se nós for querer colocar 200% em qualquer um de nós, é lógico que não dá, né? Porque nós somos só um. Ele era dois. Ele era 100% carne e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. Para ele dá, agora em outras pessoas não dá para colocar isso aqui. Aí tem gente que vai lá, nos comentários lá, mas não tem como colocar uma pessoa ser 200%. Uma pessoa concorda com você que não tem, mas Jesus tem. Por quê? Porque ele é a única encarnação da história. Não existe reencarnação. Ele é a única encarnação. Não é rei, é em. 100% homem e 100% Deus. Acácia, 100% homem, ouro, 100% Deus. Amém? O ouro, não precisa comentar muito sobre o ouro, né? Os irmãos sabem. Ele passa no fogo, sobra uma nata, é tirada, até ficar o ouro puro. Se esse ouro foi colocado na acácia, ele foi colocado já puro. Porque não tem artesão melhor com ouro do que os israelitas. É 4.000 anos de história de artesão. 4.000 anos de história, 4.000 anos de prática. É aquilo que eu digo. Muitas vezes nós temos que pegar eles como exemplo em coisas que não está relatado na Bíblia, para nós saber. Como por exemplo aquela parte que fala de água viva. Por que água viva? Porque existe água morna, água morta. Por isso fala água viva. Água morta é a água parada, água viva é a água movimentada, ou corrente, ou nascente. Sempre está se renovando. Água viva. Existia um lugar onde eles guardavam a água na pedra, água morta. No poço, água viva. Está brotando sempre água nova. Jesus é água viva, sempre renovando. Aí entra uma questão interessante, né? Eu estou falando sobre o ouro aqui, não mudei de assunto não. A multiforme graça de Deus. Multiforme graça. Você já viu que nós temos a tendência de achar que todo mundo tem que ser igual a gente? Aquele irmão ali é muito santão, não é igual eu. Nós tomamos nós como padrão e achamos que todo mundo tem que ser igual. A irmã fala em línguas, batendo palma e pulando. Ih, lá, ó, chegaram. O irmão canta e sei não, canta errado.